Boa noite, galerinha do Vitor, como é que vocês estão? Vi que vocês gostaram muito do nosso último vídeo, né? Foi um vídeo bem visto, né, amor? E bem comentado, ó. Ainda tá sendo muito visto, galera, muito legal. Muito obrigado pelo like de vocês, pelos comentários. Muitíssimo obrigado, porque o vídeo subiu bastante. Algumas pessoas deram umas dicas boas e algumas pessoas falaram bem da nossa casinha. A gente tá muito feliz com ela, muito feliz com até a repercussão do vídeo. Mas, gente, não estar lá naquele quarto tá maravilhoso. Mas teve poucos dias que nós não fomos lá ainda, vocês acreditam? A gente tá indo lá buscando coisa, voltando, buscando coisa, voltando. Acho que só teve um dia que a gente não foi lá e hoje de novo a gente não vai. Porque a gente tá na correria para desocupar o quarto. Porque o senhorio, mesmo a gente tendo pago um mês, que a gente deveria sair só no outro mês, ele tá enchendo a paciência todo dia pra gente liberar lá. E tá pago, mas sabem como é que é, né? E como a gente quer se ver livre de perturbações, então a gente tá fazendo o possível para desocupar logo. É isso, vamos pra vinheta, a gente vai continuar hoje com o vídeo de hoje, que vai ser respondendo as perguntas da caixinha que nós deixamos aberta lá no Instagram, tá bom? Estamos de volta. Então, muito rápido dessa vez. Vocês gostaram da vinheta nova? Ficaram legal? Vitor aprovou, o filho aprovou. Comente o que vocês acharam da diferença. Isso aí, olha, Vitor foi buscar as coisinhas que nós ganhamos, nossos recebidos não pagos. Olha, gente, o que a nossa amiga Débora nos deu de presente. Uma orquídea linda. Olha, A nossa gente. casa nova. Linda demais. A gente ganhou uma flor maravilhosa para nossa casa nova. Isso aí, e ó, teve outro recebido ainda, que a nossa amiga Ivone nos deu. Esse é o que a nossa amiga Ivone nos deu. Eu sempre fui apaixonado por jogo de tampa de bambu hermética com pote de vidro. Porém, lá no Brasil era bastante caro, eu não comprava não. Aí aqui eu tinha falado, né? Ela foi lá e comprou e me deu esse kit. Olha, gente, que bonito. Ó, na verdade ela falou que deu, porque ela viu que no último vídeo eu falei que estamos aceitando os Tupperware de presente, entendeu? Então, sim, mas assim, eu tinha falado na loja. Quem ela não escolheu chora, pelo quem que não eu falei. chora não mama. Olha, entendeu? muito bonito. Eu botei aqui embaixo o arroz, só que o Madrid já terminou de usar, vai ter que abrir outro. Açúcar, café e feijão. Não ficou uma graça? Brilhoso. A gente organizou aqui na parte da bancada e ficou muito bonitinho. Já até postei no meu story, muita gente já deve ter visto. Então, ó, obrigado, Débora e Ivone, pelo presente de vocês. A casa tá sempre aberta. Então, vamos lá responder as perguntas, amor? Vamos partir agora para as perguntas que a gente pediu para vocês fizessem através dos stories, do story, né? Um story só, no Instagram. A gente vai fazer 4 meses de Portugal essa semana, né? Hoje é que dia? Daqui a 3 dias fazemos 4 meses, então já adiantamos a caixinha de perguntas já para esses 4 meses. Primeira pergunta, amor. Esbarraram muitos brasileiros por aí? Gente, essa pergunta... Quem fez essa pergunta? Foi quem, amor? Não mostra quem. Ah, não mostra, mas depois a gente vai ver. Quem fez essa pergunta acho que não tem noção de que a gente mora em Braga. Algumas pessoas chamam Braga de Bragazil. Ou Braguil. Braguil, algumas pessoas chamam de Pinico de Portugal porque chove sem parar, então foram 3 meses praticamente só de chuva. E Bragazil porque dizem que quase metade da população de Braga já é brasileiro. Não acredito que seja quase metade, mas é muita gente. Você se esbarra com brasileiro até nos vizinhos de porta. Em qualquer lugar que você vai, tem brasileiro. Então, assim, esbarramos com brasileiros o dia inteiro, em todos os lugares. A gente vai ao shopping, tem a sensação de que a gente está no Brasil, que a gente só vê brasileiros o tempo inteiro. Então, respostas para vocês é essa. Tem muito brasileiro aqui, mas muito mesmo. Eu lembro que a sensação que eu tive quando eu cheguei aqui foi a mesma sensação que eu tive quando eu fui pro Canadá, em Richmond. Richmond é uma cidade, acho que é um bairro, uma cidade, sei lá de onde eu fiquei.
Só que a predominância de asiáticos lá é enorme. Aí, tipo, cardápio de restaurante tava em kanji, tava com a língua deles lá, né? Não sei se era chinês, enfim, tava com uma língua asiática. O outdoor era propaganda asiática. Então, tipo assim, eu não me sentia no Canadá, me sentia na China, entendeu? Aqui é basicamente isso, gente. Nos primeiros dias era tanto brasileiro, era tão pouco português que a gente escutava que parecia que a gente estava em alguma outra cidade do Brasil, não dentro de Portugal. A gente só passa a ouvir muito português de Portugal quando a gente começa a trabalhar, geralmente. Porque, fora isso, nas ruas parece que só tem brasileiros. As ruas da casa que a gente morou lá no quarto era só brasileiro também. Os atendentes de comércio que a gente desceu, né, que era ali nas ruas, a maioria era brasileiro. Então, é muito brasileiro aqui, gente. Então, o convívio com brasileiro é um negócio tão forte que às vezes parece até que a gente não saiu do Brasil. A comunidade brasileira em Braga é muito forte. Então, assim, vimos muitos brasileiros aqui, demais. Bora pra próxima. Tem muita diferença para dirigir na Europa? Questão de placa, regra, etc. Puta. Isso aqui, quem fala é ele. Gente, tem muita diferença. Você não tem noção. Mas muita coisa você vai dirigindo, em poucos dias você vai pegando, mesmo vendo as placas. Então você passa a entender. Eu não falei do meu trabalho aqui ainda vou fazer um vídeo falando só do meu trabalho, mas eu trabalho dirigindo. E eu vejo placas diferentes o tempo inteirinho. Porém, algumas placas eu ainda não sei quais são e muitas eu pergunto até a outras pessoas do meu trabalho. Pergunto, que placa é essa? Que placa é aquela? E vou perguntando a galera como funcionam aquela placa, né? Para que serve, se eles sabem o nome. E aí com isso eu vou aprendendo. Mas praticamente todas são diferentes. Eu acho que só as de curvas acentuadas, de curvas normais, de quebra-molas, essas placas elas são comuns. A de pare também é comum, mas aqui geralmente a gente não vê placa de pare, é difícil, tem mais escrito pare no chão. Agora o resto é tudo muito diferente. Isso aí realmente. E sem contar que aqui a lei de trânsito é levada muito ao pé da letra, né, gente? Então assim, a GNR que tá direto na rua, então ela fiscaliza. Então, às vezes, se você está mexendo no celular, você pode ter pego só para mexer por 3 segundos. Se passou em frente à GNR com o celular, ela vai te parar, vai falar de você com o celular e vai te dar uma multa em cima do celular. Não se iludam, a GNR anda até lá no negócio do mundo, como a gente fala. Em qualquer lugar que você vai, no meio do mato tem GNR. Então, assim, aqui ande certinho, porque as multas são altíssimas. E são você paga na hora. Muito altos e você é obrigado a pagar na hora a grande maioria das multas. Pera aí, eu questionei o Vitor, ele não soube responder, eu vou perguntar. José, meu amigo que nos assiste, se você não tem dinheiro para poder pagar a multa, multa? É coima que eles falam? É coima, mas eles chamam de multa também, eles são acostumados a multa. Se multa. não tem dinheiro para pagar a multa na hora, como é que você faz? Porque eu questionei só o Vitor uma vez e ele não soube me responder. Responde aqui pra gente, por favor. Não só José, amor, agora tem vários portugueses. Tem vários portugueses. Não, porque José é o que mais comenta, né? José, ele comenta o vídeo inteiro. Sem contar a regra de rotunda, né, gente? Que é diferente. Se você vai pra dentro, no geral, lado, se você vai entrar pro outro, é do outro lado. Aqui aquela faixa contínua, ela é realmente respeitada. Então você não pode ultrapassar na faixa contínua. Se ultrapassar, vão buzinar no seu ouvido. Assim, é muito puxadinho aqui as regras de trânsito. Eu não dirijo aqui, não gosto. Eu sei dirigir, mas eu não gosto de dirigir aqui. Mas é isso. Então a próxima pergunta: tem muita academia por aí? Acho que a pessoa que perguntou tá falando que tô muito gordo, tá na hora de ir pra academia de novo, né, amor? Talvez seja. Respondendo essa pergunta, gente, eu acho que aqui tem bem mais academias que Brasil. Ao menos a minha cidade. A nossa cidade, a cidade que a gente morava agora por fim, né, amor? Ela tem academias em lugares aglomerados, tipo bairros, né? Mas aqui você roda pra todo lado que você vai, praticamente tem academia. Eu acho que tá igual, gente, assim, sinceramente. Lá tinha bastante nos bairros separados também.
Eu acho que tem muito, acho que tem mais. Mas, eu não acho que tem tanto. Porque aqui até no shopping quase todos têm. Porque eu tô com dificuldade de encontrar academia pra ir. Aqui, porque a gente tá um pouquinho distante Então, da assim, parte mas central por exemplo, da cidade. tinha uma lá a gente estava na Liberdade, no centro. No centro lá tinha 3 academias próximas. Só naquela rua lateral já tinha 3. Não, aquela lateral tinha uma só. Não, tinha 2, mas tinha pro outro lado. Então, mas aí tu falando naquela lá. Aí de frente já tinha outra. Não, é outra rua de frente já. De frente era outra que eu não sabia qual o nome. E tinha uma outra grande também na rua principal lá. Então, assim, e ainda ia abrir mais uma na Liberdade. Tá pra abrir já esse ano, não abriu ainda, né? Tá lá a placa, mas não abriu ainda. Ali já é um aglomerado. Mas tem no shopping, tem alguns outros cantos aqui, tem alguns estúdios, tem. A minha dificuldade está sendo de encontrar uma academia que eu não tenha que ficar fidelizado a ela. Eu estou procurando, eu achei uma, mas o valor mensal dela era 50 euros, se eu não me engano. Eu achei um pouco salgado, né? Porque você vê as outras que são 30, 32, 28. Só que muitas vezes tem que ficar fidelizado a elas. Essa não tem fidelidade, são 50 euros, ou é 70 com comida. Eles te dão, tem um buffet lá que você pode comer. Vitor encheu os olhos, queria que eu fosse fazer nessa com 70 euros, só que 70 euros é muita grana, assim. Eu estou pensando no que eu vou fazer para poder, se eu vou ficar nela, se eu vou procurar alguma outra, nem que seja no estúdio, mas sim, eu quero voltar a fazer atividade física, gente. Então, chega desse assunto, chega! Vamos mudar porque tem muita pergunta. Gente, isso aqui eu não sei nem explicar para vocês. Qual foi o maior choque de realidade entre o que você esperava e o que você encontrou? Eu acho que foi a questão de trabalho. Eu esperava que fosse conseguir trabalhar muito mais rápido, tanto eu quanto o Vitor. Foi aquilo que eu falei, gente. A gente vê muitos youtubers aqui contando as experiências, conseguir emprego em 3 dias, uma semana, um mês, entendeu? E só que acabou que nós vimos numa época que não era muito legal, então assim, não estava fácil conseguir trabalho. Isso aí deixou a gente numa ansiedade extrema. A gente já não estava sabendo o que fazer. Então, Tava bem complicado. Como a gente levou mais de 2 meses para arrumar emprego, a gente começou meio que ficar num pânico de que se iria arrumar tempo para entrevista, né, Modaima? E se iria arrumar tempo para não acabar o nosso dinheiro, né? Porque a gente vem com dinheiro no Brasil contado para... Não foi contado para 4 meses, por exemplo. Foi para muito mais. Só que aí a gente tem que parar para pensar. Quando você vai sair dali daquele lugar que você tá, por exemplo. A gente morava num quarto dividindo com outras pessoas na casa. Para ir alugar alguma coisa, você tem que ter renda, você tem que ter calção, às vezes mais de uma renda. Então, assim, a vistoria do nosso carro estava perto, tem que ajeitar algumas coisas. Então, aquilo estava me deixando um pouco... uma ansiedade mesmo, bastante ansiedade, não era pouco não. Então isso foi uma coisa que realmente foi um choque de realidade, não sei se foi maior, mas eu acho que deve ter sido maior sim. E depois outro choque de realidade é o idioma mesmo, gente, porque a gente vem achando que vai entender tudo porque é português. Pro Madrive não, o Madrive trabalha à distância, para ele é mais fácil. Agora para mim, quando eu comecei a trabalhar, foi bem complicado, por mais que eu já entendia muita coisa. Tem muitos sotaques aqui dentro de regiões, de pessoas que vieram de outros lugares. Então assim, uma pessoa você entende, a outra você não entende nada, a outra você entende mais ou menos. Então foi também um choque para mim isso daí, foi bem complicado. Mas como eu trabalhei com o público, então assim, 15 dias eu já sabia, já entendia tudo de todo mundo. Tem palavras que até hoje eu ainda não sei nem o que é, mas o maior choque nosso foi realmente isso. Achar que teria emprego e chegamos no inverno e é uma época que realmente não tem tanto emprego como eu achei que tivesse. O que foi mais gratificante e o mais decepcionante até agora? Gente, gratificante eu não tenho mais. Eu acho que as coisas funcionam muito aqui em etapa, entendeu? Então, assim, primeiro foi conseguir chegar, então foi gratificante ter chegado. Ai não, pra mim o mais gratificante até agora de tudo foi ter encontrado essa casa. Mas acho que é porque a gente tá agora no momento da casa. Se você não tivesse conseguido a casa agora, teria sido conseguir um emprego, entendeu? Sim, então, sim. o que eu falo? Agora a gente tá vivendo esse boom da casa.
mas a gente ainda não encontrou nenhum defeito, não teve nenhum problema. Então assim, eu acho que são fases, entendeu? Primeiro assim, a gratificação da fase de chegar, depois a gratificação da fase de conhecer os lugares que a gente não conhecia, é tudo muito novo, você vai no mercado, tudo muito barato, então assim, você tem aquele choque de quando chega, aí depois você tem a gratificação, né? Fica grato porque conseguiu um emprego, né? E depois a gente ficou grato porque a gente conseguiu a casa, então assim, são momentos, né? Pra mim, o mais decepcionante, talvez não seja pra Madreve, foi a compra do carro. Talvez ninguém aqui sabe, mas eu comprei um carro cheio de problemas. Uma pessoa me vendeu, foi até um português mesmo que vendeu. Não, isso não significa que todos os portugueses vão tentar passar a perna em vocês, tá, gente? Não pensem nisso, porque é ser humano. Então vai existir gente ruim e gente boa em todo lugar. Mas agora eu levei o carro na oficina para consertar algumas coisinhas para fazer a inspeção. E o carro tá muito destruído, tem muito problema, mas muito problema mesmo. E como a gente queria muito carro, porque a gente precisava para se locomover e para arrumar trabalho, eu não tinha como ficar levando no mecânico para verificar se estava tudo bem, para poder comprar. Então, o primeiro que apareceu aqui em Braga, a gente comprou, parecia estar tudo bem, porém o carro tem muitos problemas e assim, eu talvez... São mais problemas ocultos, né, do que o... Exatamente, coisas que a gente não consegue ver. E a gente não tinha como levar no mecânico, a gente não conhecia nenhum mecânico de confiança. Então assim, da forma que tava mostrando pra gente ali, o carro tava legal, tava bom. E depois que a gente foi levar no mecânico pra poder ver as coisas, pra fazer a vistoria, a gente descobriu muitas coisas dentro do carro. Aqui é a inspeção. Não é vistoria, inspeção. Pra fazer a inspeção, descobriu muitas coisas. E aí, gente, é isso, né? Isso aí pra mim foi decepcionante pra cacete. Pra mim, acho que o mais decepcionante aqui são os brasileiros mesmo. A gente vê muito brasileiro querendo crescer em cima do outro. Então, mas aqui é o que mais foi decepcionante então, você até disse agora. pra você, pra gente. eu tô falando pra mim, entendeu? Mas você não teve a decepção com ele. Tive, Nossa Senhoria é a maior decepção que a gente tem. Não, pra mim a maior decepção é o Nossa, carro. Nossa Senhoria, ó, se eu pudesse empurrar na frente de um carro, eu empurrava feliz da vida, sem arrependimento nenhum. Não ouçam isso, gente. Sem Pelo amor de Deus, arrependimento isso aí já é demais. A moral, acho que brasileiro que quer crescer em cima de outro brasileiro aqui, num outro país, né, que a gente tá vindo, é uma coisa muito triste, entendeu? Gente, você vê pelo próprio, nosso calção não vai ser devolvido. Mesmo assim, a gente tinha que falar com 30 dias de antecedência, a gente falou com mais ou menos 28 dias de antecedência, ou 27, e teve que pagar uns dias a mais. Não, os dias a mais que a gente pagou foi das contas que a gente usou. Tá, esses dias a mais não foi pago. Não, foi das contas. Tá, não, então até isso aí tá de boa. Mas assim, o contrato dizia que vencia em 1º de maio, né, que era quando findava o contrato, e aí a gente tinha que pagar uma multa se saísse antes dos 120 dias. Avisamos... Lembrando, o contrato não vencia 1º de maio, ele tinha um prazo até 1º de maio pra gente sair, mas ele vencia o em contrato abril. celebrava os 5 meses, né, e acabava com 6 meses e acabava em maio. E aí, mesmo a gente avisando com 30 dias de antecedência, ele disse que nós tínhamos que pagar todos os meses. Então assim, eu falei, então fica com calção, vou fazer o quê? Eu não vou te pagar o mês que vem. Entendeu? E aí ele falou que aqui funciona diferente, mas mentira. Já vou falar pra vocês, é mentira. Porque a casa que a gente alugou aqui foi com um português, uma pessoa que até então é uma pessoa muito, muito boa, muito bacana. Ele ajudou e muito. Não vou ficar falando porque assim, não vou ficar explicando o que ele fez pra ajudar a gente. Eu acho desnecessário, mas você já vê que é uma pessoa com uma índole maravilhosa, muito diferente de quem vendeu o carro pra mim. E muito diferente do senhorio do quarto que a gente estava, que não resolveu os BOs do quarto, deixou a gente lá dormindo em goteiras, ainda falou pra gente que a gente tinha que comprar um desumidificador porque estava tudo muito úmido por causa de goteira, e ele tinha outros quartos em outra casa, não ofereceu, só ofereceu muito longe, num local que não dava pra gente morar naquele momento. E era no corredor. E que era, eu não vou explicar pra vocês, que era horrível, bem pior do que a gente morava. Então, realmente isso é decepcionante. Mas pra mim foi o carro, então pra ele foi isso aí da casa. Próxima pergunta. Qual é a sensação de viver um sonho? Gente, eu tô em êxtase desde que eu cheguei. Por mais que eu tenha os estresses, tenha as ansiedades, é maravilhoso você conseguir realizar certos sonhos. Tem sonhos que são de boa, você apenas sonha.
Mas tem coisas que você sonha, você tem aquele objetivo, você faz de tudo, você marca na agenda, você anota tudo e você faz de tudo para que dê certo. O sonho da imigração é um deles para mim. Então, para mim, está sendo algo divinamente maravilhoso. Eu até falo com o Madreiro que até hoje eu não me acostumo com a beleza desse lugar. Eu nunca imaginei que eu ia chegar num lugar tão lindo como eu cheguei. E todos os dias eu olho e todos os dias eu acho belo. Já vai fazer 4 meses, daqui a 3 dias eu não consigo deixar de olhar lugar nenhum que eu aprecio e achar belo. A gente, Madreire não tanto, mas eu tenho vontade de voltar a lugares que eu já conheci porque eu gosto, só pela natureza, só porque é belo, só porque é histórico, porque é muito bonito. Quer falar algo, amor, sobre isso? Eu acho que a imigração foi um sonho pra mim lá atrás. Depois de um tempo não era tão sonhado assim. Então assim, eu acho que o sonho está sendo vivido ainda, entendeu? Tem toda aquela... Emigrar tem toda aquela sensação de desespero, de êxtase, exaltação, desespero de novo, preocupação. E eu tô vivendo nesses altos e baixos, entendeu? Eu acho que a minha vida tava muito calma. E eu falei assim, não, vamos dar um probleminha pra ela. Aí vamos emigrar. Aí eu quis fazer essa montanha russa. É isso que é a sensação pra mim. Nova pergunta. O que vocês mais sentiram estranho aí? Pra mim é uma coisa que eu já até respondi. Pra mim é o próprio idioma, porque a gente tem a impressão de que português é português e não é bem assim. Aqui muita, mas muita coisa mesmo é diferente do que a gente está acostumado no Brasil. É muita palavra diferente. Tem uma ou outra que vocês ouvem na internet que falam pra caramba, então tá todo mundo acostumado. Mas tem muita palavra, é muita coisa mesmo que vocês não têm a mínima noção. Então, o tempo inteiro você conhece algo novo e fica meio perdido. Então, pra mim, o mais estranho foi o idioma não ser aquilo que eu imaginava. E mais estranho ainda porque eu assistia muitos vídeos daqui e já estava habituado a ouvir. E quando eu cheguei aqui eu percebi que eu ainda não entendia nada que os portugueses falavam. Isso pra mim era estranho demais. E muitas das vezes eu tive que pedir para falar devagar. É igual inglês, né? Você, às vezes pode estar acostumado a estudar inglês, a ouvir inglês, mas quando tu vai ali pro tete-a-tete na vida real... Amor, mas não é igual porque é outro idioma, né? O inglês é outro idioma. Agora o português a gente fica achando que é igual. É outro idioma, cara. É a mesma coisa quando tu vai pra Bahia e o pessoal chega e fala, esses trem aí, eu gente mais gosta. Mas lá é mais fácil, entendeu? Eu não sei porque eu nunca fui pra Bahia, mas assim, tô chutando, entendeu? Acho que é a mesma coisa. Já caiu a ficha que vocês mudaram de país? Caiu. Demorou bastante. Demorou bastante mesmo, porque eu acho que eu vivi uma ansiedade tão grande para arrumar emprego que às vezes eu realmente não caí a minha ficha. Eu só vivi aquela ansiedade. E aí eu ainda achava que a qualquer momento a gente ia precisar voltar, que as coisas não iriam dar certo. Então assim, a ficha não tem como cair nessa ansiedade toda. Porém, depois que passou toda essa ansiedade, que eu arrumei emprego e tudo mais, as coisas começaram a fluir, começaram a andar e eu comecei a dar uma relaxada. E caiu a minha ficha. Eu tô mega feliz nesse lugar. Qual lugar de Portugal vocês mais gostaram até agora? Eu vou responder por mim a cidade e o local que a gente visitou. A cidade, eu fico até em dúvida entre duas. Uma é Valença, porque tem a Fortaleza, que por causa do trabalho eu vou lá toda semana. Ela é lindo demais da conta. Inclusive, eu sou doido pra conhecer. Mas Madrid ainda não conhece. E o lugar é o Bom Jesus. Bom Jesus é aqui em Braga. É uma igreja linda, mas linda, linda demais, que eu não tenho como explicar pra vocês. Porém, tem vídeo no canal, quem não viu, gente, ó, pode correr lá e assistir, porque é um local que eu vou visitar sempre que puder. Eu nunca vou me cansar de visitar. É um lugar que eu aprecio bastante, é bonito demais mesmo. E aí tem um outro lugar, que é outra cidade, que se chama Ponte de Lima. Eu fui uma única vez e fiquei encantado. A cidade é tão lindinha, ela é pequenininha, mas é tão lindinha. E eu quero ir com uma Drave em Fortaleza, em Valença, visitar Fortaleza, e também em Ponte de Lima para visitar a cidade, porque eu passei só por algumas partes e não foi nenhuma visitação. Então, para mim, foram esses dois lugares.
Eu gosto muito da cidade, eu gosto muito de Braga. Quando eu cheguei, foi a primeira cidade que a gente veio, né? Mas agora tá toda florida, você anda ali no centro histórico, ele florido, e tulipas, e o sol dá uma outra cor. É uma cidade que vai se renovando nas estações, então assim, eu gostei muito. E de local, eu gostei muito daquele que a gente foi lá em cima. Acima, o Bom Jesus é legal. E Sameiro? aquele, o Sameiro. Eu gostei do Sameiro quando a gente foi à noite, porque de noite a gente teve a gente foi de dia uma vez. Foi uma Tem experiência vídeo no boa, né? canal aqui também, vocês podem procurar aí quando a gente foi no Sameiro. E de noite quando a gente foi atrás da neve, né, Tinha nevado na noite anterior. Isso, e e estava aí programado para nevar de novo, só que quando a gente foi não nevou. Isso, a gente foi e aí você vê toda a cidade, o Sameiro todo escuro e a cidade toda iluminada. Foi muito legal, foi assim, eu realmente gostei daquela sensação de ver, é como se o lugar se transformasse, né, quando você vai de dia e quando você vai à noite. Então eu gostei muito do Sameiro aqui também. Aqui tá perguntando o que a gente tá achando em modo geral, aí pergunta sobre a saudade e se a gente já pensou em voltar. Então, gente, eu não pensei em voltar, eu não penso em voltar, até o momento não. Saudades a gente sente desde que chega. A gente está acostumado a estar próximo, então só em pensar que você está um oceano além de todos que você conhece, que você gosta, que você tinha convívio, que você está acostumado com tudo que acontecia, ir no aniversário, passar final de ano, ou tá final de semana na casa. Aí isso dá uma tristeza e dá uma saudade muito grande, mas a vida vai passando, você começa a trabalhar, começa num ritmo depois e dá uma diminuída, não fica tão pesado. Porque enquanto a gente estava sem trabalhar, ficava muito mais pesado, a gente chorava, a gente sofria por causa disso. Porém, agora para mim já é mais tranquilo, mas saudades a gente sente muito, muito, muito. Mas eu não penso em voltar. Voltar a gente vê com objetivo, né, gente? Então, assim, enquanto o objetivo não está sendo cumprido, a gente vai voltar só de férias mesmo. Aí a gente primeiro tem que cumprir o objetivo que a gente veio aqui. Quanto saudade, gente, saudade, eu sinto saudade até hoje. É só lembrar que o dia começa a cara começa a fechar, sabe? Mas o ruim da saudade é que você pode tentar se acostumar com ela, mas ela não vai embora enquanto você não vê as pessoas, né? Então, E na verdade você vai continuar com saudade depois, né, amor? é engraçado. Domingo o Vitor não viu, mas domingo eu tava chorando na rua, porque a gente tava passando lá no centro de Braga e eu vi aquelas tulipas. Eu lembrei que minha mãe iria adorar conhecer aquilo, e aí já comecei a chorar. Então, assim. A saudade ela é bem assim, né? A gente vê as coisas e sofre pra cacete porque a gente lembra de alguém específico naquele momento. A gente sente saudade de todo mundo, mas isso que o Madrei falou é uma coisa bem real. As coisas que nos lembram pessoas nos fazem sofrer pra caramba de saudade. Mas no modo geral é a correria do dia a dia. Geralmente a saudade ela bate quando a gente vê essas coisas, ou no final de tarde, ou no domingo, que a gente era acostumado às vezes ia na casa da minha mãe tomar um café, às vezes ia pra casa da mãe do Madreve, às vezes ia pra casa da minha tia Marta tomar um café com ela, que eu sinto muita falta, não vou falar porque eu vou ficar igual a Madreve, deixa pra lá, porque a saudade ela ataca mesmo o tempo todo e te deixa triste, mas é aquilo, né? A gente sente saudade quando tá longe, independente de qualquer coisa. Mesmo se estivesse no próprio país e ficasse um tempo longe, a gente sente falta de quem a gente ama, sim. Mas seria aquilo. mais fácil de visitar. Mas acho que o ruim da cidade também é você saber que, não sei pra você, mas pra mim é saber que você também está causando isso pros outros, né? Então, assim, quando eu ligo pra minha mãe, vejo que ela acabou de chorar, que ela tá meio triste no dia, minha irmã falou isso pra mim ontem, que ela não vê nossos vídeos direito, porque quando ela vê, ela chora. E aí, pra ela ver, ela tem que deixar o vídeo rodando, fazer alguma outra coisa, mexer no celular para não focar no vídeo e não se sentir mal. Então, assim, a saudade a gente sente e a gente causa. E aí vem aquele sentimento de culpa que eu tô causando um pequeno sofrimento nas pessoas que a gente ama, enfim. E os amigos, né, gente? Os amigos a gente podia
frequentar, tomar um café, ver a casa, e agora a gente nem sabe quando isso vai acontecer. Esses dias eu falei assim, amigo, liguei para um amigo meu e falei assim, atende que eu preciso falar com você, porque tem tanto tempo que a gente não se fala, que a gente não se vê, que eu queria te ver. E aí, na ligação de vídeo, a gente conversou, porque sabe que a nossa geração é uma geração que gosta muito de ligação, então é só WhatsApp, mensagem. É bem assim, gente. Às vezes a gente tem a necessidade. Às vezes você tá até com saudade de modo geral, não é nem de uma pessoa específica. Mas você tem uma extrema necessidade de contato. Aí você faz uma ligação de vídeo para dar uma aliviada naquela tensão de sentimento. Porque a saudade ela é desse jeito. Às vezes até o Google Fotos te lembra, mostra uma foto do nada e te lembra um momento lá de trás e aquilo dói. E tem as cachorras, né? Que a gente não consegue nem ver foto. Não gosto de falar. As cachorras não gosto de falar. Porque não adianta. As cachorras a gente não consegue ter contato nem por câmera, não sei porquê. Não sei se vocês sabem sobre isso, mas pelo menos nossas cachorras elas não conseguem ver a câmera. A gente fala, elas percebem a voz, mas não sabem para onde olhar. Então assim, eu prefiro nem vê-las mais, só quando eu voltar realmente ao Brasil para visitar. Porque isso me deixa muito, muito, muito triste quando eu não consigo contato nenhum com elas e eu percebo que elas ficam bem perdidas. Próxima pergunta, vai lá, mãe. A pergunta: e a cômoda branca e a cadeira de madeira, qual cidade estão? A cidade a gente já falou que é Braga. A cômoda branca tá lá no quarto e a gente vai trazer. E a cadeira de madeira também tá lá na casa. Tá no quarto do vizinho. Tá no quarto do vizinho que ele pediu emprestado pra ele usar, mas acho que a gente não vai trazer essa cadeira, não. A porque cadeira, aqui tem cadeiras, então assim. Aqui já tem cadeira. Não orna, como você diz, né? Com o resto da casa, então a cadeira vai ficar lá, mas a cômoda vai vir, gente. Isso aí. A cômoda vai vir sim. Ó, o que achava de Portugal antes de ir e o que mudou depois que chegou? Fala, amor. O que eu achava de Portugal antes de vir não mudou pra mim pra pior não, tá, gente? Ao contrário, muita coisa mudou pra melhor, mas o que eu pensava a respeito do tratamento dos portugueses, isso aí também mudou e muito pra melhor, porque eu tinha um pensamento sobre tudo que falavam, todos os vídeos, que os portugueses seriam bem diferentes com a gente, com imigrantes. A gente entende que tem realmente vários que não se dão com os imigrantes, não querem os imigrantes aqui, mas a grande maioria é muito educado, muito atencioso, muito gente boa. Tem coisas aqui... Você quer outra pergunta? Porque eu ia olhar a pergunta. Tem coisas aqui que são muito diferentes do que a gente vivia no Brasil. Então a gente tem que se adaptar porque é outra cultura. Então assim, tem coisas que eu não posso nem falar que é algo ruim, algo negativo, sabe? Porque é a cultura deles, é o jeito deles. Então a gente entende que aquilo que as pessoas dizem mal sobre esse tratamento talvez seja só a cultura deles. E a gente passa a entender que são pessoas às vezes maravilhosas e às vezes péssimas como pessoas de qualquer outro lugar do mundo. Então pra mim isso mudou bastante porque eu achava que eles eram pior do que eu encontrei. A maioria é muito educado, mas eles não são muito abertos, eles levam muito tempo para ser um pouco mais educados, um pouco mais atenciosos e dar abertura para você. Inicialmente eles têm dificuldade às vezes até de dar um bom dia. Então assim, é bem complicado realmente no início, mas porém depois tudo fica tranquilo, eles são brincalhões, são gente boa. Então assim, pra mim o que mudou muito foi a minha forma de pensar sobre eles, porque eu tinha um certo receio de quando chegasse aqui e ser destratado, ser maltratado, eu pensava nisso. Isso aí pra mim mudou muito na minha mente. Eu acho que é questão de emprego mesmo. Eu achei que emprego fosse uma coisa muito mais fácil. Eu até brinco, né, falando que achava que a gente fosse descer no aeroporto, que as pessoas puxando a gente pra trabalhar e demorou um cadinho. Mas essa foi só a minha questão mesmo. Fora isso, não tive muita
mudança do que eu achava que era e o que era. O que mudou na vida de vocês depois que foram para Portugal? Eu acho que em toda essa conversa aqui a gente já deixou claro muita coisa que mudou, mas eu acho que tem algumas coisas que mudaram internamente também, né? A gente resolveu viver uma imigração, mas chegou aqui e a gente resolveu viver uma vida diferente. A gente resolveu ter novos hábitos, dar valor para algumas outras coisas, como por exemplo a gente decidiu, né, amor, fazer um café da manhã diferente aos sábados, ou sair para tomar um café num lugar diferente, almoçar num lugar diferente. Então assim, a nossa mentalidade ela mudou um pouquinho a respeito da nossa vida de modo geral. Mas eu acho que uma coisa que mudou muito, 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 muito em mim, que eu acho que muda em muita gente, é sobre você querer ter certas coisas e se apegar muito a certas coisas. Aqui eles não são muito apegados a coisas que têm mais valor, a coisas que as pessoas já dizem que aquilo ali é melhor, aquilo ali é mais bonito e tudo mais. Aqui eles não se apegam. Aqui eles compram o que eles querem usar, o que eles querem consumir e acabou. E isso está mudando um pouco na minha mente. Eu tenho pensado mais ou menos parecido, como eu penso do carro. Aqui eles pensam assim, em ter um carro para levar eles para onde eles querem. Por exemplo, a gente vê muito carro na rua que não tem mais pintura. A pintura já está se acabando, você vê que não tem verniz, está todo desgastado, desbotado. A pintura já saiu todinha, eles não se importam. E eu estou pensando mais ou menos assim hoje em dia também. Paralelamente, o Vitor mudou muito na questão de consumo também. Por exemplo, roupa. O Vitor está comprando mais roupa. Esses dias, lá no outro quarto ainda, ele falou que tinha que comprar mais roupa, porque está usando as mesmas roupas, sempre está se sentindo incomodado. Sendo que quando eu falo isso no Brasil, ele quase me batia, entendeu? Então, assim, ele também está mudando um pouco essa questão. Mas aí que Madrive não explicou para vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. A diferença é absurda. Aqui com o seu salário do mês você pode comprar uma muda de roupa inteira todo mês. Dá para comprar. No Brasil não dá para fazer isso não, gente. Para comprar uma roupa bonita, boa, que dê para você usar. No Brasil, para comprar uma roupa do jeito que eu tô me vestindo aqui, eu ia gastar pelo menos a metade do que eu ganhava por mês. Ele tá então, aqui realmente isso aí mudou em mim por causa disso, porque eu consigo bancar uma roupa nova todo mês se eu quiser. Ele tá andando bem vestido agora, até mandei foto pra amiga nossa em comum, falei assim, olha a diferença do Vitor do Brasil e Vitor daqui. Tá querendo comprar roupa, tá nesse sentido tá bem diferente. Lá eu tinha que brigar com ele pra trocar de roupa, assim, vou comprar uma roupa ou botar uma roupa diferente. E aqui não, aqui ele tem roupa nova que ele nem usou ainda, que ele trouxe do Brasil. Próxima pergunta. Já cometeram alguma gafe, seja por diferença cultural ou palavra com significado diferente? Eu vou responder primeiro. Eu falo muito moço e moça. Eu achei no Brasil que eu não teria esse problema porque eu falo muito senhor e senhora. Mas eu acho que eu perdi um pouco desse costume e eu tô falando muito moço e moça. Então, pessoas que estão assistindo o vídeo, se por algum motivo, algum dia você me for na rotina de moço e moça, saiba que eu fiquei profundamente envergonhado dentro de mim e querendo corrigir, porque já tinha passado e não pude corrigir. Mas é difícil perder esse vício de falar moço e moça. Pois é, eu cometi exatamente sobre isso. A gente foi ao mercado, lá em frente de casa, né? E aí, na hora do pagamento no caixa, eu chamei moça. Eu pedi desculpa, gente, mas não adianta. Não adiantou. Cara, não adianta. Eles ficam profundamente irritados. A menina do caixa, até hoje, se eu voltar lá e ela estiver atendendo, ela olha de cara feia. Ela ficou, acho que, com uma raiva tão grande de mim. Levou pro coração. Então, realmente foi, acho que pra mim foi a pior das gafes que eu poderia ter cometido, mas não dá, gente. Eu tô tão acostumado lá na rua no Brasil. Moço, moça, boa tarde, moça, bom dia, moça. Ah, você pode me pôr mais horas? É tudo moça, você passa a vida chamando de moça. E aqui você fica sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Então é automático, você chega e fala.
Tem muita coisa que você chega e fala e eles não entendem, então você tem que explicar o que é. Mas isso daí eles entendem porque pra eles não é uma coisa legal, é uma coisa ruim. E nesse dia Então, ainda ficou puta com o NIF, né? Que a gente tava falando meia e não existe meia. ainda tem aqui. isso, gente. Aqui não se fala meia. Meia aqui é de calçar no pé. Tem meia de metade também, igual meia hora. Porém, não tem meia no número. O número aqui ele só para eles é só 6. Tem e gente pronto. que entende, tem gente que sabe que meia a gente usa pra 6, mas Mas tem gente que mesmo entendendo acho fica que- apurrinhado, não isso, gosta. Ela já tava apurrinhada com moça e ficou mais ainda com meia. Depois de 4 meses em Portugal, o que mais te surpreendeu até agora? Mas isso aí a gente já respondeu. Já? Não estava depois de 4 meses, mas perguntou o que mais surpreendeu. Ok. Pra qual cidade já respondeu? O que está achando, em modo geral? Já respondi. Todo o resto já respondemos. Não, saudade de casa. Saudade de casa, gente, entra na parte de saudade, eu não vou... Mas isso aí foi uma pergunta da sua mãe, né? Mãezinha, muita saudade, a senhora sabe disso. A saudade ela nunca vai acabar, gente. Não tem opção. A saudade ela nunca vai acabar. O que mais foi difícil na adaptação? Eu já respondi também. Pra mim, mais complexo foi achar que o idioma era igual e na verdade é totalmente diferente. A gente, pelo menos eu pensava que se adaptar ao frio daqui seria terrível pra mim. Mas quando a gente chega aqui, a gente entende que roupas baratas te aquecem o suficiente. Não é como a gente pensava que tinha que trazer milhões de roupas de frio do Brasil até comprar roupa aqui, porque não é também assim, como muita gente diz. Porque o pessoal deixa a gente até com neurose por causa do frio. Eu vim do Brasil pra cá muito assustado que eu ia chegar aqui no momento já com muito frio. Porém, não é tudo isso, tá, gente? O frio é intenso sim, mas aqui tem roupas com preço bom, tem roupas também doadas que suportam o frio daqui e dá pra ficar de boa. Porém, para dormir realmente é sinistro. A adaptação para mim nesse momento que é o complicado. Tem noite que eu durmo sem aquecedor ligado, mas de manhã eu acordo e não quero sair debaixo da coberta por nada porque tá congelante. Mas tem noite que eu durmo e acordo e tá a mesma coisa, tá de boa. Mas a adaptação foi tranquila, não foi ruim sobre isso também não. Eu acho que o frio é uma coisa que me pegou, porque eu não sentia muito frio no Brasil, então assim, aqui eu sinto mais frio. Aqui eu uso muito mais roupa de frio. o tempo todo. Eu não tinha nem calça de moletom pra usar, pra vocês terem noção, porque eu vivia. Minha irmã me via nos vídeos de calça e falava, nossa, é muito estranho te ver de calça porque você vivia de bermuda. Então, assim. Gente, lembrando, tá frio, tá? Eu só tô com a blusa assim porque eu tava tirando a roupa pra ir tomar banho e Madre falou assim: Não, vem aqui. Você esqueceu que a gente tem que gravar? Eu botei só essa blusa, mas eu estou sentindo frio. E acho que o segundo aqui também é o ritmo de trabalho português. Pelo menos no meu setor, na empresa que eu estou. Eu achava que onde eu trabalhava antes era tudo muito rápido, então eu ia chegar fazendo as coisas, já tinha coisas para entregar, para fazer, no outro dia já tinha mais tarefa. E aqui foi tudo indo bem devagar. Tem dia que eu não fazia nada, eu ficava muito incomodado. Diferente de mim. Então, tipo assim, são dois... tanto que até então eu não vou pro escritório porque eu fico um pouco ocioso, porque minhas tarefas ainda são pequenas, então eu ainda estou me adaptando a isso. Então, não estou reclamando, deixo bem claro, eu estou muito grato por estar trabalhando, muito grato por estar recebendo meu salário, de estar aprendendo, mas o ritmo é um pouco devagar. Então, eu vou contar pra vocês que, diferente do Madrid, no Brasil, nos últimos 5 anos o trabalho foi tranquilíssimo. Nos últimos 3 anos eu trabalhei sentado praticamente. Então, pra mim foi sinistro, porque aqui eu trabalho da hora que eu chego até a hora que eu saio pra vir pra casa, o dia inteirinho. E eu trabalho em algo pesado, que eu ainda vou falar pra vocês no próximo vídeo, mas é bem pesado. Então, Dá 9 horas, gente, tá com o olho assim, ó. eu sempre fui uma pessoa que dormia de madrugada, mesmo quando eu acordava muito cedo para trabalhar. Mas agora o cansaço me deixa com sono. Então aqui trabalho bem diferente.
O que fariam de diferente? Até uma pergunta do Rafael. Eu vou dizer pra você, de diferente pra mim, duas coisas. Eu não viria próximo do início do inverno por nada nessa vida se eu soubesse. Na verdade, por nada não, porque a gente, por causa de quando saiu o visto, a gente viria. Mas se fosse possível me reprogramar e fazer diferente, eu não viria. O inverno aqui é chuva sem parar. É difícil até para você resolver alguma coisa no início e não chamam para trabalhar no finalzinho do ano, no início do inverno aqui. É muito difícil começar a trabalhar na época de inverno. Então, assim, eu faria diferente isso e também me programaria um pouco melhor se eu soubesse para ficar só uns 15 dias no quarto e logo alugar uma casa, se tivesse dinheiro e tudo mais para poder fazer isso daí, porque é bem complicado você chegar aqui e viver muito tempo dividindo o teto com várias outras pessoas que você nem conhece. Tem pessoas maravilhosas e tem pessoas insuportáveis. Vocês veem que pelos últimos vídeos que ele se incomodou demais com isso, né, gente? Porque eu quase não falo disso. Aí acho que se for fazer alguma coisa diferente, acho que eu teria vindo numa outra data mesmo. Teria vindo agora, no final de fevereiro, início de março, acho que seria a data que eu estaria vindo. Os planos na verdade era esse, né, amor? Era a gente vir aqui pra cá em março, né? Era exatamente em março. A gente só adiantou. Era pra gente chegar por agora. Porque o visto de procura de trabalho ia entrar em pausa, né? E o consulado do Rio não aceitava uma data superior a 90 dias. 90 ou 120? 90 dias. Então tinha que pedir para 90 dias, que foi o que a gente fez. Então foi uma correria absurda por causa disso. Mas tem vídeo no canal lá atrás, vocês vão poder acompanhar a gente. Tem vídeo sobre tudo no canal, Isso aí, gente. Sobre todos os acontecimentos até agora. Só sobre o nosso emprego a gente ainda não fez o vídeo, mas isso aí a gente ainda vai falar pra vocês. A gente já tá falando sobre emprego nos vídeos e a gente não fala o que é, não fala como foi, não fala nada. Eu vou contar os perrengues pra eu arrumar emprego aqui. Ainda vou contar no vídeo pra vocês. A próxima pergunta do Luiz: tem algum arrependimento? Sobre a imigração, zero arrependimento. O meu arrependimento é só de não ter me programado melhor para algumas coisas, mas da imigração em si, não me arrependo, nem um pouquinho. Acho que é só não ter conseguido vir na data que a gente queria mesmo, mas aí não dependia da gente, né? Fora a respeito de migrar, não. Aí aqui tem uma coisa que não é a pergunta, o César disse que ama assistir nossos vídeos e continue. Sucesso. Obrigado, César. Obrigado, César. Muito obrigado. E a gente termina. A gente tem que agradecer outra pessoa, ela não é muito tecnológica, né? A Ioiô mandou um áudio pra Carol falando que adorou nossa casinha, que ficou muito feliz quando ela viu o vídeo. Ela não sabe comentar, não sabe... mas ela viu o vídeo e gostou muito. Ela falou assim: gostei muito da casinha deles, adorei a casinha branca deles. Também me senti incomodada com o quarto, mas pelo menos estão no cantinho dele. Então, beijão pra você. Gosto demais de você também. Entendeu? E é isso. Então é isso, né? Então é isso. É o que temos para dizer para vocês sobre todas as perguntas. Breve estaremos fazendo novos vídeos com novas perguntas, que é de acordo com tudo que a gente vai vivendo, que vocês passam a querer fazer, que por exemplo, vamos fazer vídeo falando sobre o nosso trabalho e tudo mais, aí se tiver novos questionamentos a gente faz novos vídeos falando desse tipo de coisa. Porém, por enquanto é só isso mesmo, tá? Beijo no coração de todos vocês e até o próximo.